beleza. Então, ó, gente, eu tava falando para vocês do capítulo 10, tá? Eu tava organizando aqui a câmera do negócio aqui e acabou não dando certo. Eu vou tentar fazer uma outra forma. Então, só um minutinho que a gente já vai começar a aula, tá? Só um momento de organização, tá? Então, porque olha só, há um problema que é em relação ao eu preciso do quadro hoje e infelizmente o quadro ele é um pouquinho mais alto, então eu vou precisar aumentar um pouco o computador aqui. Só um momentinho, pessoal, eu já começo a aula, tá? Enquanto isso, eu estava falando para vocês, hoje nós começamos o capítulo 10, tá, galera? Beleza? Nós começamos esse capítulo falando sobre capitalismo, certo? Que é uma coisa bem importante aí dentro da sociologia, da geografia e para vocês aí, galera. Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo. Se eu fizer assim, ó, fica melhor. Fica mais sossegado. Dá uma olhada no computador. São adaptações, pessoal. Então, só que vocês tenham um pouquinho de paciência. Nós já vamos começar, beleza? Eu espero que o computador não caia daqui. Mas se cair também, do chão não passa, né, moça? Então vamos lá. Galera, então, vamos lá. Eu só vou aumentar aqui a tela do computador. Se vocês não estiverem enxergando direito, vocês falem que daí eu dou um jeito aqui, beleza? Eu só ver até onde que vai, que eu posso pegar e escrever, tá? Para vocês. Até aqui, e não é o quadro inteiro, né? Se vocês não enxergarem, galera, só lembra para mim aí, o quadro aqui embaixo tem que estar pegando inteiro, beleza? Então vamos lá, pessoal, anotem, né? Vamos fazer aquela. Eu sempre comento com os alunos das aulas online. Sempre é importante você ter um caderno, tá, galera? Para sua organização diária, né, de estudos, né? Saber anotar isso é muito importante nesse momento que vocês estão passando, tá bom? Então, vejam, hoje nós vamos começar um novo bimestre, né, gente? Então, terceiro bimestre, tá? E uma nova organização aí que vocês bem sabem, provavelmente alguns de vocês já perceberam que o colégio adotou uma nova organização, né? Eu coloquei terceiro bimestre lá em cima, então deixa eu colocar aqui, ó, terceiro bimestre, tá? A gente vai continuar nas nossas aulas trabalhando o quê, galera? Vamos continuar, galera, trabalhando aula a aula. Então, hoje, anotem lá, aula 01, tá? Onde nós vamos falar sobre o quê? Sobre as relações sociais no sistema capitalista. Tá lá no capitalismo, que é bem importante. Na apostila, tá? A gente trabalha apostila e caderno junto, né, pessoal? Eu acho que isso é bem importante para vocês aí, né? Não só manter uma forma só de estudos, né? Sempre lembrando, a apostila é base, então nós começamos hoje o capítulo 10 com vocês aí, falando sobre o capitalismo. Mas antes, eu estava falando para vocês da organização, nova organização nossa aqui da escola, tá? Primeiro, nós não vamos mais fazer trabalho semanal, tá, gente? É só um trabalho mesmo, valendo 10 pontos, aí vocês fazem o trabalho e eu corrijo-os de uma maneira mais, vamos chamar assim, né? Como a gente fazia no presencial. Então, só um trabalhinho, passo para vocês me devolvem. Embora eu ache ainda que seja melhor fazer um trabalho por semana, que diminui a carga desse trabalho. Então, esse trabalho vai ser um pouquinho mais
pesado do que aquelas pequenas atividades que a gente fazia durante a semana, beleza? Então, aqueles formulários que eu passava não vão existir mais, devido a essa nova organização, aí, tanto do colégio quanto minha. Então, nós vamos ter um simulado, vamos ter um simulado 1 e 2, né? Vamos ter um trabalho e vamos ter a prova. Então, são 4 avaliações aí com vocês. São muito importantes essas 4 avaliações. Beleza? Bom, como se isso é bem importante, então quem já acessou o portal da Iônica viu, tá? Que nós estamos enviando para vocês. Certo, gente? Olha só. Tá? Uma nova nomenclatura lá dentro da nossa organização, que chamamos de trilhas. O que é a trilha, pessoal? É a mesma coisa que a gente fazia no Google Formulário, só que agora é um PDF, tá? Toda aula, nossa semana, vai ter uma trilha diferente, tá? Então, essa semana é a trilha 1, tá? Então, trilha 1. Professor, e se eu gravar uma aula lá, se você gravar uma aula para a gente a mais, então pode ter mais de uma aula nessas trilhas. Tá? Então a gente vai ter lá, né, gente? Trilha 1, trilha 2, trilha 3, trilha 4, até o fechamento desse trimestre. Tá? Então, a trilha é como que você deve o quê, gente? Proceder na semana, tá? As trilhas são semanais, é até importante colocar isso. Trilhas, elas têm uma periodicidade semanais, certo? E, pessoal, sempre enviada onde? No Clip Escola, que é o novo aplicativo do colégio. O grupo do WhatsApp lá, pessoal, fica só para dúvida e recados que nem eu mandei hoje, tá bom? Para vocês se antenarem. Mas vai ser tudo pelo Clip Escola agora, tá bom? Beleza? Então, só para vocês terem essa noção dessa organização. E, pessoal, sempre lembra no Iônica. Quem acompanhava as aulas pelo Iônica até então, lógico, todo mundo tinha que ter acompanhado pelo Iônica, o que vai acontecer agora pelo Iônica, galera? Lembra sempre, no Iônica a gente vai adotar uma outra organização, que é o quê, pessoal? Olha só, é o capítulo. Então, dentro do capítulo 10, são 5 aulas que nós vamos trabalhar sobre o capítulo 10. Então, lá vai ter a trilha... Ó, olha só como é importante. Vai ter a trilha 1, trilha 2, trilha 3, trilha 4, trilha 5. Dentro da trilha 1 vai ter uma aula, da trilha 2 vai ter a segunda aula, né, e assim sucessivamente. Tem alguma aula gravada, algum aprofundamento? Ele vai para qual trilha? Ele vai para a trilha... Ele vai para a trilha 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pode ser qualquer trilha que você pode encontrar aí. Portanto, então, nova organização, presta muita atenção. Pô, mas como é que o aluno tem que proceder agora? Tá? Então, é importante considerar isso. Vejam, primeiro, acompanha pelo Clip Escola, estava lá o horário. Então, assistir a aula é o primeiro passo, sempre. Assistir a aula online é o primeiro passo da nossa caminhada. Assistir a aula online, vou lá no Iônica e vejo quais são os próximos passos. O próximo passo é leitura das páginas e exercício. Não tem muito erro relacionado a isso. Dúvidas podem ser tiradas no mural da Iônica ou mandar mensagem para mim no WhatsApp. Eu tiro sempre, tá? Mas é bem importante você lembrar que essa organização está diretamente interligada agora com as novas determinações aí da coordenação. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Eu acabei de explicar isso aqui para vocês. E aí eu vou pegar lá na página, na apostila de vocês. A gente vai começar a conversar ali, justamente na páginas 4, 5 e 6. Tá? Então pega lá na página 4. Né? Embora a gente não vá trabalhar, não vá fazer leitura dessa página, mas tem uma imagem ali que eu acho bem interessante trabalhar e abordar com vocês. Tá? Deixa eu ver se tem qual a pergunta que tem ali. Qual é o capítulo, pessoal? Capítulo 10, né? Vamos lá, galera. Vou lá no comecinho da aula, capítulo 10. Encerramos aquela relação com as gerações e agora a gente vai falar justamente da produção aqui dentro dessa situação. Pessoal,
ali está mostrando justamente um dos itens, né, que nós vamos trabalhar dentro do capítulo 10, que é o quê, pessoal? É considerar as características, a organização, né, social dentro do sistema capitalista. Como assim, professor? Não entendi. Pessoal, lembrem, o capitalismo, a gente vai perceber, a partir, né, do transcorrer dessas aulas, que ela vai misturar muito história, geografia e sociologia. A gente vai perceber a formação, tá, o desenvolvimento e a consolidação do sistema capitalista. Mas antes da gente perceber tudo isso, é necessário, nessa primeira aula, a gente fazer algumas ponderações, algumas considerações sobre esse sistema. E aquela imagem remete ao quê, pessoal? Me responda no chat, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ligar o microfone de todos vocês aí, né? Nick. Não é isso aqui, não. Isso aqui. Tá. O que vocês enxergam naquela imagem ali, pessoal? Só quem quiser falar pode desmutar e falar, beleza? O que vocês enxergam naquela imagem? Deixa eu ir falando, deixa eu ver se tá ligado no meu. Ligado. Ninguém quer falar? Então eu vou escolher. Ô, Bianca, fala aí, Bianca. Ali ele mostra tem a favela da Rocinha de um lado e tem os prédios do outro lado. Ele mostra, tipo uma divisão, né, entre os mais pobres ali e os mais ricos, a divisão que existe. Muito bem, legal, fantástico. Obrigado, Bianca. A Rocinha desse lado, né? Uma das maiores favelas do mundo, né? Complexo do Alemão, Complexo da Maré, né? Das maiores favelas do mundo. É um processo, né, social, que, né, claro, a gente não pode esquecer, espacial, né? Se você pegar lá, por exemplo, a geografia com o Pedro, não sei se vocês estão trabalhando isso, não sei se vocês já trabalharam isso, mas considerar justamente esse cenário, né, da alteração socioeconômica do espaço, e aí você tem a favela da Rocinha, né, avançando, vamos dizer assim, até mesmo uma relação com a natureza ali, né, a alteração desse espaço, né, que seria a floresta Mata Atlântica ali. E do outro lado, você tem um conjunto de prédios que fica a Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Se você pegar lá, por exemplo, lá atrás tem uma lagoa. É uma região nobre da cidade do Rio de Janeiro. Se não me engano, aquela ali é o Morro do Cristo. Então, ali você percebe, né, essa grande divisão social que existe. Né, pessoal? Eu acho que alguns de vocês já viram aquela imagem, que é o muro dividindo a favela de Paraisópolis, no estado de São Paulo, com o Alphaville, né, que seria, né, uma imagem das mais clássicas mostrando essa desigualdade social. Porém, né, os críticos, isso é uma crítica que nós fazemos dentro desse sistema, né, pessoal, que é a relação de que o capitalismo ele não só interfere dentro do sistema de produção, organização do trabalho, mas também vai avançando frente a outras relações, né, por exemplo, a questão da moradia, a questão da dignidade, né, morar bem, ter esgoto, né, ter benefícios, né, não só dentro dessa relação de produção e trabalho, mas melhoria das condições sociais. Isso também acaba virando algo a ser capitalizado, vendido dentro desse sistema, tá bom? Então, só para a gente, né, começar a discussão de hoje pensando que esse sistema socioeconômico é o qual nós vivemos hoje e, porventura, né, de alguma forma ou outra, ele produz desigualdades, né? Não só desigualdades, né, de moradia, como a imagem nos mostra, mas uma desigualdade, por exemplo, de acesso a determinados bens
que ele mesmo produz. Mas antes da gente perceber, né, analisar, estabelecer as visões críticas, a gente vai, né, para o quadro. Eu gostaria que vocês anotassem essas informações aí que a gente vai trabalhando a partir de agora, beleza? Então, veja, nosso tema é pensar as relações sociais dentro do capitalismo, tá? Então, eu vou retomar essa anotação, vou colocar assim, ó, as relações sociais no sistema capitalismo. Então, antes de mais nada, né, é sempre importante a gente puxar a sardinha para o nosso lado. Né, pensar o quê, gente? Antes de tudo, é pensar qual é a função da sociologia e quando que a sociologia surge. Não é uma coisa que vocês nunca tenham visto. Né? Quem já estudou ano passado aqui, provavelmente em outro colégio também já estudou isso. Então, a primeira consideração que eu faço aqui para vocês, né, dentro dessa perspectiva, é pensar que a sociologia ela tem justamente essa função. Tá? Ela é uma ciência social, tá? Então, ela vai ter como objetivo, né, desnaturalizar. O que é desnaturalizar, pessoal? É retirar aquele aspecto do senso comum. O que o senso comum faz? O senso comum determina que assim é normal, que as coisas são assim mesmo e tudo mais. A sociologia, ela desnaturaliza. O que é desnaturalizar? É tirar da superfície, é aprofundar, é analisar, né, quais são os fatores reais para que aquilo esteja surgindo. Então, por exemplo, aquela imagem, como é que, a partir de uma análise sociológica, a partir de um viés sociológico, como que a gente pode interpretar essa imagem? Né? A gente pode interpretar ela, por exemplo, isso, claro, vejam, a sociologia, inclusive, é bem importante considerar isso, ela é interpretação, ela não é uma ciência exata, tá? Então, por vezes, ela pode ser a leitura de uma leitura, né? Então, só tome muito cuidado, porque às vezes ela não traz a verdade, ela só traz um ponto de vista, e que isso é importante a gente considerar. Então, essa sociologia, ela analisa essa imagem, por exemplo, pensando por que as pessoas estão dentro, o que leva esses indivíduos a morar dentro de moradias de risco, né, a encosta de um morro, né? Por que essas, lógico, por culpa da exploração, né, da especulação imobiliária que existe na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tá, uma região ali da orla e tudo mais. Por que essas pessoas moram ali? Né? Vejam, não só uma questão de espaço, ocupação desse espaço, quais são as condições socioeconômicas, a relação de acesso, né, tanto à cultura, acesso a outros benefícios aí dentro. Então, isso é muito importante a gente considerar dentro do capitalismo, ou melhor, dentro dessa análise sociológica. Então, a sociologia, né, além de desnaturalizar toda essa situação, é importante lembrar qual é a função dela. Né? Ela estuda o comportamento, vou colocar assim, ó, estuda aqui em cima, o comportamento dos indivíduos na sociedade capitalista. O Kaká como capitalista aqui, tá? Professor, então quer dizer o que aí para nós? Galera, a gente não pode desconectar isso de uma coisa da outra. Vejam bem quanto é importante isso, galera. Olha só. Desconectar o socialismo, a sociologia, embora, né, às vezes as pessoas confundem sociologia com socialismo, mas isso não é verdade. Nós não podemos dissociar isso. Então, a nossa primeira situação a se pensar é qual é a função dessa ciência social. É estudar como os indivíduos se comportam, né, em sociedade, dentro do coletivo, do indivíduo para a sociedade ou da sociedade para o indivíduo, dentro da sociedade capitalista. Então, é por isso que ela cai, né? Veja, o capitalismo ele acaba aparecendo dentro da análise sociológica, tá bom? Porque, afinal de contas, nós vamos estudar o quê, galera? A gente vai estudar justamente a organização, né? O que vem a ser esse sistema socioeconômico aí, portanto. Bom,
É importante também considerar, né, que esse capitalismo, né, essas relações sociais, devido às suas fases, né, as fases do capitalismo, que vão se dar entre séculos, vou colocar aqui para vocês, entre séculos XV e vai até a atualidade, tá? Ela tem diferentes fases, esse sistema. Então, essa é uma segunda consideração. E que atual fase que nós vivemos, né, que é uma fase, né, atual, aquilo que chamamos de capitalismo flexível. O que é um capitalismo flexível? Tá, gente? Vejam, é aquela situação assim, ó. Antigamente, você quando trabalhava, né, as pessoas quando trabalhavam, elas tinham é, um horário certo para entrar no trabalho, elas tinham uma relação diferente com o mundo do trabalho com o que nós temos hoje. Né? Ela tinha lá a carteira assinada, ela entrava no emprego e ficava até o final do seu trabalho, né? Até o final da sua vida de mundo, sua vida de trabalhador, ela ficava numa empresa só. E hoje em dia isso se alterou, virou um capitalismo flexível, né? Por quê? Porque as pessoas estão trocando, inclusive, direitos trabalhistas por um trabalho, porque não tem tanto trabalho mais assim como tinha antigamente. Então há essa proposta de uma flexibilidade dentro do capitalismo, né? E aí o que se pressupõe? Que se você não é registrado, né, como trabalhador fixo e tudo mais, isso dá uma certa liberdade de horário para você trabalhar. Exemplo, o cara do Uber. Eu sempre comento o cara do Uber porque é um dos exemplos que a UEPG traz, inclusive, né, que nós chamamos de uberização da sociedade. Então, isso significa ser flexível. Né? E aí, o que dentro desse capitalismo flexível vai acontecendo, né, gente? Vai acontecendo que as relações capitalistas, né, elas avançam. Colocar assim, avançam as relações capitalistas para além, colocar assim, gente, além, tá? Além do trabalho. Então, ela não se limita só, por exemplo, se não estiverem entendendo, se der um grito aí, tá, galera? Ela não se limita, por exemplo, só para a gente pensar, não se limita apenas a uma fase, ou melhor, ela não se limita só a pensar o trabalho, certo? Agora ela vai avançando, ela transforma as relações sociais, por exemplo, em relações capitalistas, né? O ganhar alguma coisa, o ter lucro, ter vantagem com alguma coisa, tá? Isso acaba interferindo justamente dentro dessas relações. Né? A relação da produção, a partir do momento que o capitalismo vai avançando dentro das suas fases, né, e alterando justamente a relação, só vou colocar aqui para vocês, a relação da produção. Essa é a relação para a gente pensar o sistema capitalista. A produção, a relação, né, de apropriação, como me aproprio da natureza, ou me aproprio do trabalho de outra pessoa. E a relação, tá, de riqueza, de lucro, isso são três relações básicas dentro do capitalismo, tá? Como que eu produzo as coisas, como que eu me aproprio das coisas, como que a riqueza existe dentro dessa relação com o capitalismo, tá? Então, isso aqui seria basicamente o quê? Né? Vou colocar aqui para vocês, ó, as bases do capitalismo. Bases do capitalismo. Certo? Que surge quando? Com a Revolução Industrial do século XVIII. E do século XIX também, por que não?
Então, pessoal, vejam como é importante a gente analisar isso, né? Dentro desse capitalismo flexível hoje, vejam, a produção, ela não está só simplesmente ligada à produção de bens de consumo. Ela está ligada a uma série de relações, inclusive pessoais, né? Você tem que produzir alguma coisa, produzir algo, né, que seja efetivo para outra pessoa. Ela vai, basicamente, pessoal, como as pessoas dizem, né, mercantilizando, tá? Transformando as relações afetivas em relações produtivas, por exemplo, em mercadoria, ou seja, que produzem o que nós chamamos de valor de venda, valor de troca. Né? Então, por exemplo, o que nós chamamos isso? Né? Nós chamamos isso de mais-valia, lembrando do Marx, né? E para vocês também pensarem essa situação aqui dentro do capitalismo para vocês, beleza? Então, gente, isso aqui ó, é engraçado, porque a gente acaba colocando duas situações importantes, tá? Que a gente vai analisar, que a gente tem que pensar. O primeiro passo lógico, é pensar que a sociologia vai estudar o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade capitalista. O que é o capitalismo? A gente vai ver isso depois, né? E sempre lembrando, o capitalismo é um sistema socioeconômico, tá? Que surgiu no século XV, tá? A partir da crise do sistema feudal de produção, que estabelece, né, as relações econômicas a partir do quê? A partir da circulação de mercadorias, produção de mercadorias no segundo momento, mas com qual objetivo que as coisas são produzidas? A partir do lucro, a partir da riqueza. Por isso, esses três aqui são bem importantes você entender. Por exemplo, o que é a produção? Produção, né, ela vai se tornar algo extremamente necessário. Desde o homem lá das cavernas, o homem primitivo, ele produz a sua existência até os dias atuais. Isso é muito importante entender. Apropriação. Todos nós nos apropriamos de algo natural. Tá? Deixa eu só ver aqui o que a galera está colocando. Depois do flexível. Avançam, daí eu coloquei entre parênteses, relações capitalistas além do mundo do trabalho. Obrigado, Kathleen. Tá? Vamos lá, só para eu continuar aqui, galera. Então, todos nós nos apropriamos. Exemplo, eu me apropriei desse jaleco, um dia ele foi natural, né? Um dia ele foi algodão, um dia ele foi petróleo, né? Então, nós nos apropriamos do mundo natural. Mas a forma como nós nos apropriamos, tá? Existem diferentes formas de nos apropriar. Exemplo, o cara lá da caverna, voltando no Homem das Cavernas, a gente falar assim, né? Tudo bem, eu não gosto desse termo, mas para você entender, talvez seja a melhor forma. O Homem das Cavernas, ele se apropriava, por exemplo, da pele dos animais, para poder, obviamente, lá, se proteger do frio. Havia uma apropriação. E hoje, e claro, aquele sentido qual era? O sentido era sobrevivência. Né? O cara lá do sistema feudal se apropriava da terra, se apropriava da produção de alimentos, cultivava a terra, trabalhava para aquilo, se apropriava da natureza. Beleza, maravilha. Mas, vejam, a maneira como nós produzimos, como nós nos apropriamos e como nós utilizamos essa apropriação e essa produção, vai definir o que? Justamente dentro do sistema, o que? A relação com a riqueza. Porque assim, moçada, lá em outro sistema socioeconômico, né, na história, antes do século XV, a riqueza não era algo material, vamos dizer assim. Não era apenas material. O material seria uma consequência da sua condição social de nascimento. Exemplo, o nobre feudal, quando nascia bem, ele se apropriava de uma terra, se apropriava das pessoas que trabalhavam por culpa da sua condição de nascimento. Agora, pessoal, o que vai acontecer? A riqueza que ele produz, que hoje, né, no caso, que é produzida através da apropriação e da produção, vai definir o local que o indivíduo está. Vejam o quanto é importante pensar essa questão dentro do capitalismo. Tá? A nossa posição social, tá, olha só, é definida
pela quantidade de riqueza que nós temos. Se nós moramos na favela da Maré, né, ali na Rocinha, ou se a gente mora na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é logo ao lado. Se a gente paga 100 mil desculpa, gente, mas num barraco, que é mais ou menos isso que acontece no Rio de Janeiro, ou nós pagamos 1 milhão numa cobertura ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vai definir quem nós somos dentro da sociedade capitalista. É por isso, moçada, que ela avança as relações de produção. Ela vai colocar quem, pessoal? Ela vai avançar nas relações sociais, né, de produção aí, portanto. Então, para a gente continuar a aula aqui, ó, eu vou apagar aqui para vocês, para a gente ver outras questões dentro. Isso aqui é só uma consideração, certo? Isso aqui, ó, é uma relação atual, só lembrando, né? O capitalismo flexível é a atualidade. E isso aqui, o trabalho, a produção, a apropriação, só uma reflexão daquilo que a gente entende, né? Dentro das lança as bases do capitalismo, tá, gente? E claro, ali, né? É aquela questão com a Revolução Industrial, quando ela surge. Bom, a relação do capitalismo, né? Vamos só colocar aqui, então, isso que eu coloquei para vocês. A posição social, né, que nós ocupamos, certo? A posição social que nós ocupamos dentro desse sistema, é bem importante considerar isso, tá, galera? Se a gente for comparar outro sistema socioeconômico, que no caso seria o sistema feudal ou o sistema do modo de produção asiático, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, ela é definida por outras características. Aqui, a posição social, né, do indivíduo vai ser, olha só, a aquisição de bens. Tem duas formas de você pensar a posição social do indivíduo dentro da sociedade capitalista. E a primeira é a aquisição desses bens. Bom, falei para vocês agora da casa na Lagoa e da casa na favela. Nós adquirimos esse bem e, portanto, temos uma posição social. Mas uma outra forma de entender também qual é a tua posição social dentro do sistema capitalista, galera, é justamente analisar o quê? É analisar em que lugar o indivíduo ocupa no processo produtivo. Como assim? Que lugar que você ocupa no processo produtivo? Pessoal, veja, isso aqui, querendo ou não, é uma análise marxista. Tá? Marx divide a sociedade nesse formato. Tá? Olha só a questão, como é que funciona. Então, se você, né, adquiriu bens, você é uma burguesia. Tá? A gente chama isso, né? Você sabe, burguês, tal, tudo mais. Pega aqui de novo essa relação aqui, pessoal. Quem é que promove a Revolução Industrial? Não é a burguesia? Investindo em máquinas, né? Investindo justamente na melhoria da produção? Não dá para esquecer disso. Quem é que consolida e desenvolve o sistema capitalista do século XV? É a burguesia a partir do comércio. Então é um termo genérico, tá? Você vai ter burguesia, você vai ter capitalista. Eu particularmente prefiro a palavra capitalista. Então por que colocou burguesia, professor? Enfim, você entende também que burguesia e capitalista são sinônimos. Mas são aqueles, pessoal, peguem isso aqui de novo, são aqueles que são donos dos meios de produção. Donos dos meios de produção. Tá? Primeira questão. Dentro do sistema capitalista, o burguês ou o capitalista é dono do meio de produção. Como dono do meio de produção, através de um conceito que nós chamamos de ideologia, acreditam que isto é a forma correta de desenvolver o capitalismo,
Os donos dos meios de produção são aqueles que se apropriam da riqueza. Se apropriam da riqueza. Olha só como isso aqui vai fazer toda a diferença para a gente agora. Como que eles se apropriam da riqueza? Apropriam do trabalho do outro. Porque, segundo Marx, o que produz a riqueza é o trabalho. O que é o trabalho? É alterar a natureza, transformando aquilo que é natural em algo útil para nós. É tanto o trabalho intelectual como o trabalho braçal. Tá? Isso é trabalho, para a gente pensar. É uma coisa de segunda natureza, para você entender. Nós não nascemos aprendendo o trabalho, nós aprendemos o trabalho baseado no sistema social que nós nascemos. Então, por exemplo, quantos de vocês já ouviram falar de que o trabalhador tem que ser o quê? Produtivo. O cara que não trabalha é vagabundo. Olha só como é impactante essa relação, essa noção de trabalho dentro do sistema capitalista. Mas esse burguês, ele se apropria do trabalho de quem? Daquele que não é dono do meio de produção. Que você sabe o nome desse cara aqui, ó. Que, para Marx, é chamado de proletariado. Proletariado. O proletariado, pessoal, aqui é bem importante a gente analisar. Por quê? Porque esse proletariado, ele, além, né, de não ser dono dos meios de produção, dentro de uma sociedade que pressupõe a meritocracia, né, o seu esforço, a relação de que ele precisa, né, trabalhar para se desenvolver, né, e assim por diante. Esse proletariado, ele não é dono do meio de produção. Então, segundo Marx, entra numa relação desigual. Então, a relação com o proletariado, olha só, é aquele que vende sua força de trabalho. Senhor, esse Fzinho com uma flechinha em cima é força? É vender a sua força de trabalho. Ele não é dono da máquina, ele não é dono da indústria. Então, para ele sobreviver dentro desse sistema capitalista, o que ele tem que fazer? É vender a sua força de trabalho. Porque acreditam, essa relação social é baseada num processo de alienação, né, afastar as pessoas da realidade. Alienar, né, é colocar em volta. E a crença, através de uma ideologia burguesa, de que esse proletariado tem que respeitar a ordem burguesa e trabalhar para esse burguês através do meio de produção, porque é ele que tem a máquina e, portanto, dentro dessa relação existe isso, né, a obediência frente a esse sistema. Mas, para a gente ir finalizando a aula, pessoal, como que esse burguês se apropria dessa força de trabalho, da riqueza que o proletariado produz, através daquilo que chamamos de mais-valia. É a base para a gente pensar essa diferenciação aqui. É a mais-valia. Então, vejam, a posição social dentro do sistema capitalista, nós temos duas formas para se pensar. Primeiro é a aquisição de bens. Mas a aquisição de bens, moçada, tem a ver, basicamente, com uma outra palavrinha, que eu vou colocar aqui para vocês, vou jogar aqui em cima ela. Empreendedorismo. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo, gente? É investimento. É empreender. Tá? Então, é você ir lá, se esforçar, né? Eu adquirir um bem, não só um bem material, mas pode ser um bem cultural. Então, dentro do sistema capitalista, nem tudo é terra arrasada, só lembra isso você. Mas dentro desse sistema, pessoal, nós podemos empreender. Nós temos nossos esforços para isso. Nós vamos empreendendo, nós vamos transformando,
nos transformando enquanto pessoas, vamos lendo, por exemplo, um livro diferente, vamos adquirindo bens, e aí sim a gente pode avançar o nosso progresso. Isso é o que os capitalistas, lá os liberais capitalistas diziam. O pensamento iluminista traz essa situação. Porém, aqui, ó, isso aqui que eu acabei de explicar é muito ligado ao que o Marx coloca sobre esse sistema social. Certo? E, para fechar, é imprescindível entender, né, sobre as desigualdades. Dentro do sistema capitalista, pessoal, para muitos, as desigualdades são o quê? Elas são normais. Elas se produzem e reproduzem dentro desse sistema. Olha só uma coisa importante. Tanto aqui, nessa aquisição de bens, quanto o lugar que o indivíduo ocupa no processo produtivo, tem desigualdade, que é produzida e reproduzida. Tá? Mas, isso aqui é um papo para a gente bater na próxima aula. Só para você entender o que a gente está tentando fazer com vocês. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Que a partir de agora, a gente vai ver como a sociedade capitalista se organizou, se fundamentou. Como ela se fundamenta na atualidade. A sociologia, pessoal, é uma ciência empírica das nossas práticas. Práticas sociais essas quais nós estamos inseridos. Vejam bem, olha só aqui, ó. Então, nós temos que entender, compreender como esses indivíduos se comportam dentro da sociedade capitalista. Ela tem mais de 6 séculos e, na atualidade, nós passamos acerca de um capitalismo flexível. Um novo modelo. A gente vai falar depois mais sobre esse modelo flexível. Mas, vejam bem, como nós produzimos, né, isso dentro do capitalismo, a produção, a apropriação e a riqueza, são as bases do capitalismo, e claro, que vão ter origem e consolidação na Revolução Industrial. E aí, gente, olha só como os indivíduos se comportam aqui. Ou através de uma visão de aquisição de bens, ou o lugar que esse indivíduo ocupa no processo produtivo. Segundo ano, meus queridos alunos, agradeço muito a presença de vocês, tá? Nos vemos na semana que vem com novos temas, falando sobre teoria sociológica do capitalismo e começamos as fases. Forte abraço, valeu, hasta la vista. Tchau.